Capítulo 4. Eles adoraram você. Dan anunciou no dia seguinte. Não que eu esteja surpreso. É mesmo. Eu não consegui esconder o alívio e o prazer na voz. Totalmente, e sorriu. Alice, minha mãe disse que você era perfeita para mim. Ho, 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 ho. Eu me afastei do aconchego no corpo de Dan no sofá e olhei com muita atenção. Você não é um daqueles que só saem com mulheres que a mãe não aprova e se cansa logo das que ela gosta. Dan começou a rir. Não, ele, não vou alugar nenhum na próxima. Olhou para o relógio, 1 hora pelo menos. Tínhamos acabado de ir morar juntos naquela época. Dan se mudara para o meu apartamento e não trouxera praticamente nada consigo, mas como observou, ainda tinha um monte de coisas guardadas no quarto da casa dos pais, de modo que se sentisse necessidade repentina e desesperada de pegar, digamos, a guitarra que aprendeu a tocar quando tinha 18 anos, era só dar uma passada em Amistad e pronto. Eu nunca tinha morado com ninguém antes de Dan. Sempre valorizara muito a minha independência. Tinha me esforçado demais para deixar meu apartamento do jeito que eu sempre quis. Mas uma vez que a coisa ficou séria, uma vez que Dan começou a passar de 6 a 7 noites por semana na minha casa, parecia ridículo. Nós dois continuamos pagando as prestações da casa própria, e como o meu apartamento era uma fração maior do que o dele, mais 1 milhão de vezes mais confortável, resolvemos colocar o dele para alugar. Fazia 5 anos que eu morava no meu apartamento. Os anos mais felizes da minha vida. Foi a primeira vez que realmente compreendi o que significava se fixar, a primeira vez que soube o que é ter um lar. Fucei lojas de móveis de segunda mão, decorando cada aposento com orçamento limitado, e passava os fins de semana em cima de uma escada, rolo de pintura na mão. Comprava todas as revistas de decoração arquitetural, Digest, House e Garden, Word of Interior. Arrancava as páginas com ideias de que gostava e tentava imitá-las com o menor gasto possível. Tinha colegas e amigos que se mudavam em intervalos de poucos anos, cansavam-se de seus apartamentos e tinham vontade de se mudar para algum lugar maior e melhor, mas eu nunca me sentia assim. Eu sabia que meu apartamento era tudo o que eu sempre quis e não podia me imaginar desejando algo mais. Dan adorou meu apartamento desde a primeira vez em que colocou os pés lá. Na quinta vez em que saímos, preparei o jantar, sala de alcachofra, peixe com tomate e alho, mousse de chocolate e morangos. Naturalmente, acabamos na cama e na manhã seguinte percebi que provavelmente nunca mais transaria com outra pessoa. Dan sempre disse que meu apartamento era exatamente como ele gostaria que o dele fosse, se tivesse alguma noção de estilo. Achei que ele estivesse brincando até a semana seguinte, quando fui ao apartamento dele em Kensington, no quinto andar de um prédio enorme. Entrei pela porta e imediatamente procurei um sofá confortável em que eu pudesse me jogar para me recuperar de tantas escadas.
Nada, nenhuma mobília, apenas caixa de roupas, um futon que, com toda certeza, já tinha visto dias melhores, uma enorme TV de tela plana e centenas de fitas de vídeo. Acho que não é muito confortável, disse Dan, enquanto entrava no quarto para juntar roupas limpas para passar a semana seguinte na minha casa. Acho que você está sendo modesto, eu disse, chocada de pensar como alguém podia viver daquele jeito. Quando foi que você se mudou? Ontem. Ontem? Eu nunca fico aqui, respondeu sorrindo. Obviamente, mas como é que você nunca fica aqui se conseguiu passar a maior parte da semana passada na minha casa? Se nunca fica em casa, como pode ter achado tempo para ficar comigo a maior parte da semana passada? Certamente eu não causei um impacto assim tão grande sobre a sua vida social. Dan sorriu, os braços cheios de camisas e camisetas. Vida social, que vida social? Eu não tinha vida social antes de conhecer você. Dei um tapa em minha testa. Dei um tapa em minha testa. Claro, eu já devia saber o que você estava mesmo fazendo no Caldem aquela noite. Uma reunião de trabalho? Na verdade, era isso mesmo, ele respondeu assentindo com a cabeça. Você sabe como nós, o pessoal da TV, somos. Sabe como nós, o pessoal da TV, somos. Porque fazer reunião em uma sala se tem um bar perfeito logo ali na esquina. Para falar a verdade, acho que não conheço vocês, o pessoal da TV, assim tão bem. Ah, não, ele ergueu uma sobrancelha e jogou as roupas no chão, caminhando na minha direção. Então talvez esteja na hora de nos conhecermos melhor. 2 semanas depois de Dan se mudar, a campainha tocou. Era sábado de manhã e ele tinha ido à academia para seus exercícios tradicionais de fim de semana, deixando que eu ficasse finalmente um pouco sozinho, por mais animado que me sentisse com a mudança de Dan, a apreensão estava, a apreensão estava começando a se manifestar. Eu sempre considerava o fato de morar juntos algum tipo de ideia romântico. Acordar um nos braços do outro, rir tomando suco de laranja. Recém-espremido e comendo torrada na manhã de domingo. Por mais que tenha vergonha de admitir, acho que a minha ideia a respeito de morar com alguém fora, algo montado a partir de fragmentos de propagandas de TV bem cafonas. Mas a verdade era que aquele apartamento era meu, pago por mim e decorado por mim. Eu tinha escolhido cada peça de mobília ali e decidira onde colocar cada uma delas. Se não gostasse de alguma coisa, simplesmente trocava de lugar. E de repente precisava encontrar mais espaço para as coisas de Dan, inclusive coisas que eu não suportava. A coleção dele de pôsteres de cinema emoldurados, por exemplo, Chinatown, Dirty Harry, Era uma Vez na América. Tenho certeza de que ficavam ótimos, digamos, no quarto de Dan, no alojamento universitário, mas sinceramente, aos 35 anos é de se pensar que ele teria algo um pouco mais bom adulto. Eu os banira para o corredor, onde estavam apoiados na parede, virados para ela, esperando que Dan os pendurasse. E ao mesmo tempo que compreendendo que a TV de plasma de tela grande é o objeto de desejo de todo garotinho,
Quando crescer, ela não combinava muito bem com a minha decoração tão feminina. Percebi logo, no entanto, que aquela era uma batalha que eu claramente não venceria, então fiz todo o esforço para ignorar o enorme retângulo preto que me espiava como a maldição de um profeta no canto da sala. Egoísta, claro que eu era. Quem não seria depois de morar sozinho durante quase 20 anos? Eu estava acostumado a fazer as coisas de uma certa maneira e nunca tinha precisado pensar em qualquer outra pessoa. Compreendia o que a palavra compromisso significava, mas simplesmente nunca precisara viver de acordo com ela antes. E lá estava Dan removendo os porta-retratos que eu removendo o porta-retrato que eu tinha colocado em cima do som dele com toda a delicadeza em um esforço para deixá-lo mais feminino, mas de acordo com o resto da sala. E lá estava eu observando-o e mordendo a língua para não gritar, dizendo que aquela casa era minha e que para começo de conversa eu nem queria aquela porcaria de som ali. Eu sei que é difícil, disse Dan, depois da nossa primeira briguinha, 2 dias depois dele se mudar. Você mora sozinha há anos e faz muito tempo que não moro com ninguém. Nós dois estamos acostumados a ter nosso próprio espaço. Vai demorar um pouco para nos acostumarmos a ter outra pessoa do lado. Mas ele esticou o braço até o outro lado da mesa e pegou a minha mão. Vale a pena, eu amo você e quero passar o resto da minha vida com você. Esta é só uma coisinha de nada. E nós dois precisamos ceder. Assenti com a cabeça maravilhada por ter encontrado alguém tão perfeito para mim. Alguém que me amava daquele jeito, que era capaz de ser honesto em relação a isso. Você tem razão, respondi. Desculpe, isso significa que posso continuar deixando minhas cuecas no chão do banheiro. Hahaha, não exagere na sorte, mas eu concordei quando ele se inclinou para a frente e me tascou um beijão na boca. E naquela manhã de sábado, quando a campainha tocou, fiquei um pouco irritada, já que tinha acabado de me acomodar para saborear meu ritual solitário dos sábados de manhã na cama, com chá, croissantes e o jornal telegráfico. A garoa de março lá fora ajudava a aliviar minha culpa. Não há nada como ficar na cama quando o tempo está cinzento e chuvoso. E eu não fazia a menor ideia de quem poderia estar tocando a campainha. Enfiei-me dentro do roupão. Faz tempo que quero comprar um penhoar, mas nunca compro. E com o cabelo desgrenhado e os olhos inchados e cheios de remela de sono, fui atender a porta e deparei com a mãe de Dan, toda radiante nos degraus de entrada. Eli, disse ela, estalando um beijo na minha bochecha e me empurrando para o lado para entrar no corredor, ao mesmo tempo em que eu ficava paralisada, mortificada por ela me ver daquele jeito. Espero que você não se importe de eu dar uma passada, mas percebi que se fosse esperar um convite de Dan, ia ficar esperando para sempre. Então, onde é que posso colocar isto aqui? Estava carregando um buquê enorme de tulipas que levou até a cozinha, onde começou a abrir armários, procurando presumivelmente um vaso. Droga, parecia que uma bomba tinha caído na cozinha. Tínhamos preparado o jantar juntos na noite anterior e Dan chegara por trás quando eu lavava a louça.
passar a mão na minha coxa, ele já sabe qualquer chance de fazer com que a cozinha retornasse à sua forma anterior imaculada. Desapareceu e fomos correndo para o quarto, deixando tudo para a manhã seguinte. Já ouvi dizer que a marca de um verdadeiro chefe é a capacidade de deixar tudo arrumado à medida que vai cozinhando. E apesar de eu ser viciada em todos os programas de culinária da TV, apesar de prestar atenção quando Gordon, Jaime e todos os outros limpam as tábuas de cortar e tiram as cascas de alho e os talos de salsinha da pia antes de dar início à próxima etapa. Eu nunca consegui fazer isso muito bem. Mas como desejei ter me esforçado um pouco mais. Olhei para a devastação através dos olhos de Linda Cooper e desmoronei. Desculpe pela bagunça, eu disse com voz fraca, pegando pratos com crostas de comida da mesa da cozinha, os levando até a pia. Não acredito que você veio ao meu apartamento no dia em que ele estava mais bagunçado do que nunca. Estou morrendo de vergonha. Abri a porta de um armário e entreguei um vaso quadrado de vidro. Tem uma faxineira fantástica que está procurando mais trabalho, disse ela com um sorriso. Se você quiser, posso ligar para ela e ver se pode vir aqui nesta semana. Que tal? Ah, maravilha, eu disse baixinho, sem nunca ter considerado a ideia de alguém além de mim limpando a minha casa. E francamente, exceção daquela manhã, gosto de achar que faço um bom trabalho, mas não havia motivo para fazer essa observação. Se eu fosse Linda Cooper, não acreditaria em mim. Mas bom, ela trilou, quebrando a pontinha das tulipas e arranjando-as com muito jeito no vaso. Só vai demorar um segundo para arrumar isto aqui. Você estava indo tomar um banho. Quando terminar, já vou ter deixado este lugar impecável. Agora eu sei que não devia ter levado isso para o lado pessoal. Eu sei que ela só estava tentando ajudar, mas mesmo assim senti que eu e as minhas capacidades de cuidar da casa tinham sido desprezadas e não fiquei nada contente. Também me senti terrivelmente vulnerável no meu roupão encardido e esfarrapado, com o cabelo todo despenteado, sem nenhum traço de maquiagem no rosto. Sabia que só queria Sabia que só seria capaz de lidar com aquela humilhação se estivesse me sentindo muito forte, e só me sentindo muito forte com minha armadura, ou seja, maquiagem bem aplicada e roupas bem ajeitadas. Então fui para o banheiro batendo o pé, deixando a mãe do meu namorado até o cotovelo de detergente Fire Liquid. Meia hora depois eu apareci com cabelos presos para trás em um rabo de cavalo, camiseta branca e jeans, sentindo que podia enfrentar qualquer um. Fiz café para nós, disse Linda, toda alegre, quando entrei na cozinha, que então reluzia. E espero que não se importe, mas levei todos os seus vasos, estavam bem imundos. Fiquei mortificada. Linda, você não precisava ter feito isso. Não, eu sei que vocês, jovens, não têm tempo para limpar as coisas direito, e era o mínimo que eu podia fazer. Agora venha se sentar aqui e vamos tratar de nos conhecer melhor. Quando ela foi embora, eu já conhecia toda a história da família Cooper, incluindo uma versão muito mais precisa da dinâmica familiar. Parecia que Linda não era assim tão segura quanto parecera no nosso primeiro encontro, e que com certeza guardava um certo ressentimento por não ter podido seguir carreira profissional.
Eu já adivinhara que ela era aquele tipo de mulher que preenchia suas ambições, substituindo-as pela criação dos filhos, e tudo que ela dizia confirmava a minha impressão. Tinha um orgulho extraordinário de Dan, que claramente é seu menino de ouro devido à carreira próspera e de nível excelente como produtor de televisão. Seu mais recente documentário tinha recebido diversos prêmios e obtivera uma surpreendente cobertura da imprensa. Linda tinha recortado tudo e organizado em um álbum. Richard disse ela ainda não tinha encontrado seu lugar. 29 anos parecia ser idade bastante para saber o que se vai fazer com o resto da vida. Mas Linda disse que ele era um sonhador e que acabaria chegando lá. E Emma, perguntei. Ela é tão desenvolta, tem tanta personalidade, deve ser maravilhoso ter uma filha assim. Ela é igual àquela menina com um cachinho no meio da testa. Quando é boa é ótimo, mas quando é má é terrível. Um pavor mesmo. Ela parece tão encantadora. Isso porque ela não é sua filha, Linda sorriu. Eu sei que sua mãe morreu muito cedo. E não me entenda mal, mas a adolescência entre mãe e filha pode ser muito difícil. Não, eu sei, respondi. Posso não ter tido minha própria mãe, mas passei por isso com a mãe de todas as minhas amigas. Bom, Emma sempre foi rebelde. Claro que eu a amo, mas não consigo entendê-la de verdade. E francamente, na idade dela já devia ter se acalmado. Quer dizer, olhe só para vocês têm mais ou menos a mesma idade, não é? Assenti com a cabeça. Você já tem seu próprio apartamento, um bom emprego, independência financeira. Emma fica pulando de um emprego para o outro e de uma festa para outra. Vai morar com amigos ou com namorado sempre que o vento muda de direção. Ah, sei lá, ela suspirou. Talvez as pessoas criativas sejam assim. A chave virou na fechadura da porta da frente e eu soltei um suspiro de alívio. Conhecer melhor a mãe do namorado era uma coisa, ouvi-la falar mal dos próprios filhos era outra totalmente diferente. Algo com que eu não estava disposto a lidar, ainda não naquela família em que eu estava apenas começando a conhecer. Mãe, o rosto de Dan se iluminou quando ele entrou na cozinha. Beijou-a primeiro e depois veio me beijar. Eca, você está todo suado. Eu me afastei dele. Imagino que deve ter feito bastante exercício hoje. Fiz sim, vou tomar banho em 1 minuto. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu não tive notícias suas, então achei que era melhor vir ver o apartamento novo. É melhor não. É legal, não é? Dan sorriu. Com toda certeza, é alternativo em relação ao último. Isso não é muito difícil. Eu me intrometi, decepcionada por ela não ter descrito o meu apartamento como algo além de um avanço. Homens, Linda revirou os olhos para mim e mais uma vez eu senti carinho por ela. Adorei o fato de ser incluída na conspiração, apesar de eu mesma não acreditar muito naquilo. Uns 2 meses se passaram, meses que foram de vez em quando difíceis e outras vezes mais maravilhosos do que eu poderia imaginar. Eu adorava ter alguém com quem conversar toda noite, nunca precisar ir para a cama me sentindo sozinha.
mas outras vezes eu olhava para ele e fervilhava de ressentimento. Eu detestava ter que assistir a Os Simpsons quando só queria ficar quietinha lendo um livro. Ficava puta da vida porque parecia que eu era a única responsável por ter de decidir o que comeríamos no jantar toda noite. Isso sem falar que também tinham que cozinhar. Mas de maneira geral eu diria que as vantagens ultrapassam as desvantagens de longe. E apesar de discutirmos, os desentendimentos passavam rápido e nunca eram sérios o suficiente para fazer com que questionássemos o relacionamento. No final de maio, Dan ganhou um prêmio importante por um dos seus programas de televisão. Ele me ligou assim que soube e disse que ia me levar ao Zuma para jantar, que eu devia me arrumar, que íamos sair para comemorar. Coloquei um vestido preto clássico que comprara na liquidação da Nicole Farley, já que tinha me tornado uma mulher um pouco mais sofisticada, agora que fazia parte de um casal de um casal. Quando era solteiro, misturava peças, blusas e Hanes, calças da Zara, suéteres da Joseph. Agora, apesar de raramente irmos a restaurantes refinados como o Zuma, tínhamos mais eventos sociais do que eu jamais tivera na vida. Não sou do tipo competitivo, mas sempre me sentia levemente mal ajambrada em relação às namoradas e às mulheres dos amigos dele. E resolvi tomar jeito e começar a comprar roupas melhores, mesmo que fosse só na liquidação. Os amigos de Dan eram na maior parte da escola. Os amigos de Dan eram na maior parte da escola. Por ter me afastado de todo mundo com quem estudei, achei extraordinário o fato dele ainda ter os garotos dele. Como dizia, eles eram tudo para ele. Eu percebia logo que se eu e Dan fôssemos ter algum tipo de compromisso, eu teria que adorar os garotos da mesma maneira que adorava Dan. Havia Simon, que já estava convidado para ser o padrinho, mesmo antes de Dan resolver se casar. Ah, engraçado, muito bonito, charmoso. Eu não entendia como Simon continuava solteiro, mas Dan disse que ele era péssimo com as mulheres e que eu acabaria por confirmar isso por conta própria. Tom, Rob e Shaq, cujo nome verdadeiro parecia ser Nicholas, mas já era conhecido como Shaq. Fazia tanto tempo que quando perguntei o porquê, Dan não conseguiu se lembrar. Acabei compreendendo que tinha alguma coisa a ver com várias experiências feitas no tempo da faculdade com a bomba. Tom e Rob eram casados com Lily e Anna, respectivamente, e os outros dois estavam desesperadamente necessitados de comida feita em casa. Então, logo que fomos morar juntos, convidei os garotos para jantar em uma sexta, o que logo se transformou em tradição semanal. Toda semana faziam assado completo com batatas, legumes e molho, e sempre me assegurava de oferecer uma sobremesa que os fizesse lembrar do tempo da escola interna. Bolinhos com passas, tortas de maçã com baba de moça, bolinho de limão. Assegurei-me de conquistar
o coração deles passando pelo estômago e consegui. Dan tinha-me dito, depois da primeira sexta à noite, que os quatro tinham chegado à conclusão que eu era das boas. Pensei que este era o maior elogio que uma mulher podia receber. Eu era, de fato, a primeira mulher que recebia aprovação geral. Fiquei tão feliz que mal consegui dormir. Felizmente, as duas mulheres eram um amor. Talvez não as amigas que eu escolheria para mim por conta própria, mas logo que comecei a usar roupas mais refinadas, senti-me quase como se fizesse parte da turma desde sempre. Combinamos de nos encontrar no Zuma. Dan viria direto de uma reunião editorial tardia no trabalho. Senti-me perfeita com o meu vestido à moda e, portanto, elegante, com os meus sapatos de salto alto novos Jimmy Choo. Seguindo o Maitre até a mesa, pedi minha bebida sem álcool de sempre, enquanto esperava Dan chegar. Desculpe pelo atraso, ele apareceu alguns minutos depois. Debruçou-se por cima da mesa e me deu um beijo rápido. Você está maravilhosa, disse. E eu sorri quando pegou a carta de vinhos entregue pelo garçom e a leu inteira, fingindo saber o que estava fazendo. O que você recomenda? Perguntou ao sommelier. Depois de fazermos o pedido, e fez movimentos afirmativos selvagens com a cabeça quando um Chateau Begevelle 1996 foi sugerido, como se aquele fosse exatamente o vinho que teria pedido por conta própria. Você acha que iam nos chutar para fora se tivéssemos pedido meia garrafa de vinho tinto da casa? Sussurrei. Algo me diz que este não é o tipo de lugar em que a gente pode pedir meia garrafa de vinho vagabundo. Dan sorriu, não que eu esteja reclamando. Eu também não, sorri, pensando em como era bom ser mimada daquele jeito. Então conte como foi o seu dia. Conversamos e rimos e contamos um ao outro o que tinha acontecido durante o dia. Falamos do futuro, compartilhamos nossos sonhos individuais a respeito do que o nosso futuro juntos poderia trazer, e ficamos encantados de ver que concordamos uma casa com jardim grande, 2 filhos no máximo. E talvez a certa altura, se tivéssemos dinheiro suficiente, uma segunda casa no interior, ou até na França. Um cachorro seria bom, concordamos, mas nada grande demais, não morando em Londres. Eu queria um West England Terrier, mas Dan disse que esse era um cachorro de mulher. Ele teria que ter, no mínimo, um labrador pequeno. As sobremesas vieram e se foram, depois os cafés com creme e fui. As sobremesas vieram e se foram, depois os cafés com creme, e foi quando o rosto de Dan de repente assumiu a expressão séria. Qual é o problema? Eu observei quando o rosto dele perdeu a cor e sua pele assumiu um tom meio esverdeado. Tudo bem com você? Ai meu Deus, será que foi alguma coisa que você comeu? O que foi, Dan? Fale. Dan limpou a garganta e esticou o braço por cima da mesa para pegar minha mão. Eu compreendi.
Juro por Deus que assim que eu ouvi, ou eu assim que o ouvi limpar a garganta, já sabia o que vinha pela frente. E tenho certeza de que parei de respirar durante alguns minutos. E quando ele começou seu discurso ensaiado sobre como sempre quis se casar, mas nunca achou que encontraria a pessoa certa, meu coração batia tão alto que eu mal escutava o que ele dizia. Claro que respondi sim.